bem, o Arthur Lira tá todo aí, pimpão, todo arrogantão aí, exigindo cargos do governo Lula, tá exigindo que o Lula troque a presidenta da Caixa Econômica Federal e coloque alguém ali ligado ao Arthur Lira. Eu vejo uma parte da esquerda, que é uma esquerda antipetista, que até fez o L, mas que não gosta do Lula e espera assim, o primeiro assim do Lula para começar a criticar o governo, o primeiro errinho. Falando que, olha, o Lula está colocando ali, fazendo acordos com o Centrão, nós avisamos. Entrega aí 300 deputados pro Lula, que o Lula para de fazer acordos com o Centrão no mesmo dia. Essa esquerda aí quer que o Lula peite o Centrão, sofra um golpe como a Dilma fez, e aí a gente tem aí anos e anos e anos de governos golpistas e fascistas. É uma esquerda que é a esquerda que os Estados Unidos adoraria no Brasil. Pois bem, eis que o Lula começou aí a negociar com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira tem centenas de deputados na mão dele, para o Lula aprovar aí as propostas que vão mudar o Brasil, ele precisa do Centrão, infelizmente. Porém, o Arthur Lira ele tá com muito poder hoje, porque no mês passado o Gilmar Mendes anulou todas as provas da operação da Polícia Federal, de uma mega investigação, 1 ano de investigação. Você imagina o dinheiro que foi gasto nessa investigação? Eu falo aí, salários dos agentes, dos delegados que ficaram meses e meses fazendo aquilo, as operações para filmar o pessoal recebendo a propina, indo para Alagoas a propina, depois a propina em Brasília, quer dizer, foi uma operação custosa. O Gilmar Mendes simplesmente, a pedido do senhor Augusto Aras, ele arquivou tudo, anulou todas as provas. Pois bem, e o Gilmar Mendes ainda fez, junto com o Augusto Aras, uma manobra para que o caso não fosse para o plenário do STF, para que ele pudesse fazer ali numa decisão monocrática. Tá. Eis que depois daquilo, foi no dia 10 de agosto, o Arthur Lira começou a crescer de novo para cima do Lula. Falar, eu posso fazer o que eu quiser, porque não tem mais a Polícia Federal no meu encalço. Porém, justo agora que as negociações estão finalizando e que o Arthur Lira está conseguindo boa parte do que ele quer e ele está engrossando para conseguir um pouquinho mais, porque o Arthur Lira ele tem uma maneira de negociar que é assim, ele fazia isso com o Bolsonaro é uma pessoa burra, então com o Bolsonaro funcionava, o Arthur Lira pensa, se funcionou 100% das vezes com o Bolsonaro, vai funcionar com o Lula. Com o Lula, não. Ele negocia, fala, eu quero isso, isso e isso. O Lula fala, não. Então imagina, o Arthur Lira fala, eu quero isso, isso e isso. Aqui. O Lula fala, não, vamos buscar o meio termo, eu te ofereço isso. Aí eles se encontram no meio do caminho ali na negociação. Quando tá finalizando, o Arthur Lira fala, não, quer saber? Eu quero mais isso, isso e isso. Aí o Lula fala, pera aí. Não. A gente negociou, você aceita os termos, aí depois você quer mais, e aí começa a exigir. E aí começa a soltar pauta bomba ou fazer alguma votação e criar problemas para o governo no Congresso. Aí começa a soltar notinha na mídia. Aí de repente os articulistas, os colunistas da grande mídia começam a falar, olha, o Lula está sendo enquadrado. Pois bem, nesse meio tempo, Arthur Lira começou a crescer para cima do Lula. O que ele não imaginava é que a Polícia Federal estava colhendo depoimentos dos envolvidos no roubo de dinheiro público com os kits de robótica. Eis que um dos empresários simplesmente delatou o Arthur Lira e mostrou todas as provas. Falou, tá aqui, ó. Realmente tinha esquema de corrupção, sim. E realmente, olha, eu fui usado, era um dos laranjas. Esse empresário era laranja. Ele abriu a empresa, ele falou, eu abri a empresa, e aí as contas bancárias da minha empresa eram usadas pela quadrilha. Em troca, eu recebi uma comissão de 5 a 7% pelos valores movimentados ali. Lembre-se agora vocês, fala, caramba, Thiago, eles pagavam 5 a 7% pro laranja para usar as contas do laranja. Que coisa. Mas lembre-se, como eles estavam roubando dinheiro público, eles não pagavam imposto. Então imagina que o cara pega 5 a 7%, mas o imposto que incidir vai pro nome dele. Então ele tinha que sonegar o imposto ainda, o cara levava a comissão dele e sonegava o imposto de alguma maneira. Quer dizer, a parte dele ali do crime era essa. Assumir ali o imposto que vai incidir sobre os serviços aí, que é dinheiro roubado. Em troca, ele ganha uma partezinha ali do esquema. A operação da Polícia Federal achou 4 milhões de reais num cofre de uma pessoa ligada ao Arthur Lira, uma pessoa ali que emprestou carro para o Arthur Lira, que trabalhou com o Arthur Lira e que fez doações para a campanha do Arthur Lira. Você fala, ok, a prova aí, esses 4 milhões apreendidos, olha só a manobra que é a manobra que todo bolsonarista usa na justiça, anular todas as provas. Então, o Gilmar Mendes fez o quê? Anulou. Então, quando é que a Polícia Federal vai achar de novo 4 milhões na casa daquele sujeito? Nunca mais. O sujeito não vai mais deixar o dinheiro lá, né? Você foi pego uma vez, não vai ser pego de novo. Quando é que a Polícia Federal vai conseguir as mesmas conversas nos celulares que foram apreendidos? Quando? Nunca mais. Por quê? Porque os celulares foram apreendidos com aquelas conversas. A polícia devolve o celular, o cara vai lá no WhatsApp, pum, deletou. Aí já não tem mais. Se voltar amanhã, já não tá mais aqui.
É isso. Então, veja, a Polícia Federal perde o que muitos delegados falam que é o timing. O timing. O timing é o quê? Você tá na hora certa, no lugar certo. Que o sujeito não sabe que está sendo investigado, o sujeito não faz a mínima ideia de que a Polícia Federal vai invadir a casa dele no dia seguinte, 6 da manhã, e o sujeito está lá com todas as conversas ali, porque é simplesmente um cidadão que está cometendo crimes e que acha que, ó, tô aqui com o presidente da Câmara dos Deputados, cara poderoso, nunca vou ser pego. Foi. Pois bem, um deles, no depoimento, falou, olha, eu trabalhava com o assessor do Arthur Lira, então o esquema era o seguinte, olha só, ele não detalhou todo o esquema porque ele não sabia o esquema inteiro, ele sabia a parte dele. Mas com o depoimento dele, já dá para saber como era o esquema. Havia kits de robótica que custavam ali 2 mil no mercado. O sócio ali, amigo do Arthur Lira, ele comprava esses kits por 2 mil e ele revendia a prefeituras de Alagoas os kits por 14.500. Quer dizer, ganhavam um dinheirão, estavam superfaturando muito. Aí o Arthur Lira mandava as emendas, as prefeituras pegavam e compravam os kits. Aí esse dinheiro todo dessa empresa, essa empresa fazia notas fiscais frias e mandava o dinheiro para outra empresa, que é a empresa do rapaz que delatou. Esse rapaz que delatou pegava 5 a 7% que ficava com ele, o resto ele entregava em dinheiro vivo para o assessor do Arthur Lira. E aí já não é mais problema do rapaz que delatou. Mas a parte fala, ó, eu recebia dinheiro ali, que era dinheiro público, que acabou de chegar na conta ali da empresa que estava superfaturando, ia para a empresa dele. Ele sacava o dinheiro, a Polícia Federal tem os vídeos disso aí, tem áudios, tem tudo, porém o Gilmar Mendes anulou tudo. O que o Gilmar Mendes não pode anular é o depoimento, que prova que isso aconteceu, e o rapaz que no depoimento falou ali, ó, tem mensagens de WhatsApp aqui, mostrou as mensagens que mostram as negociações. Ou seja, problemão por Arthur Lira. O Arthur Lira, até ontem à noite, Arthur Lira estava deitando a cabecinha dele na travesseira assim, hoje eu vou dormir bem, porque a Polícia Federal não está mais na minha cola. E olha, amanhã eu vou acordar e eu vou pressionar o Lula mais e mais. E sonhava assim à noite, como é que ele ia fazer para pressionar o Lula. Hoje o Arthur Lira vai dormir pensando, putz, estou ferrado. Porque agora, qual que foi a desculpa do Gilmar Mendes? Desculpa não, foi a justificativa do ministro do Supremo Tribunal Federal e a desculpa da defesa do Arthur Lira e do Augusto Aras, que é assim com o Bolsonaro e com o Lira, para arquivar todo esse esquema aí. Pois bem, a defesa do Arthur Lira disse, e o Augusto Aras concordou, que, olha, essa investigação começou na Justiça de Alagoas. E aí, essa investigação não poderia começar na Justiça de Alagoas porque o Arthur Lira tem foro privilegiado. E como a gente vê que a investigação era contra o Arthur Lira, deveria ter começado diretamente no Supremo Tribunal Federal com a PGR, que jamais investigaria o Arthur Lira. Lembre-se disso. Fez errado. Jamais investigaria o Arthur Lira. Lembre-se disso. O Augusto Aras jamais investigaria o Arthur Lira. Jamais. Nunca. São comparsas. Então, se começou lá no Ministério Público de Alagoas, lembremos o governador de Alagoas, era o Renan Filho, hoje é um dos aliados do Renan Calheiros, o Arthur Lira vai falar, ó, o Ministério Público de Alagoas está aparelhado contra mim, porque a família Calheiros não gosta de mim. Se começou lá e na Justiça de Alagoas, o Arthur Lira diz, e eu tenho foro privilegiado, não deveria ter começado lá. Só tem um problema, a investigação ela mirava pessoas que não tinham foro privilegiado. A partir do momento que chegou a primeira menção ao Arthur Lira, o juiz mandou a investigação para a STF. Ele, o próprio juiz da primeira instância, falou, opa, mencionaram Arthur Lira, vai para a STF. O argumento do Arthur Lira, que foi acatado pelo Gilmar Mendes, foi o seguinte, olha, mas a investigação começou com base em reportagens que saíram na imprensa sobre esses kits de robótica e que citavam o Arthur Lira como ali o beneficiário do esquema. Então, obviamente, a justiça já sabia que a investigação chegaria no Arthur Lira. Então, a investigação deveria ter começado direto no STF, porque era uma investigação envolvendo o assessor de quem? Do Arthur Lira. Obviamente, ia chegar em quem? No Arthur Lira. Veremos. Eu peço aí a sua inscrição aqui no canal. Falou!